O Instituto de Ginecologia está completando 50 anos. Instalado em área física do Hospital Moncorvo Filho, no centro do Rio de Janeiro, o Instituto é parte do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sua história se confunde com a história da ginecologia brasileira. Mestres como Arnaldo de Moraes, Francisco Vitor Rodrigues e Alípio Augusto Camelo passaram pela direção do Instituto desde a sua inauguração em 1947. Foram eles que, com competência e dedicação, contribuíram para fazer do Instituto o que ele é hoje. Um hospital de referência da especialidade e importante centro de ensino e pesquisa. A história da ginecologia no Brasil começou a ser desenhada em 1808. Falar de ginecologia é falar da mulher. No período colonial, a participação feminina fora dos limites do lar era muito pequena. A vinda da família real para o Rio de Janeiro no século XIX modifica a sociedade brasileira. A medicina e a vida da mulher ganham novos rumos. O príncipe regente Dom João funda a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica no Hospital Militar, no Morro do Castelo, no Rio de Janeiro. A disciplina Arte Obstétrica é incluída no currículo. A academia é transformada em faculdade em 1832, adotando o Estatuto da Faculdade de Paris. São os primeiros sinais da influência francesa na ginecologia brasileira. Uma prova da pouca importância dada à mulher no século passado é o título de uma disciplina ensinada naquela faculdade. Partos e moléstias de mulheres pejadas e paridas e de meninos recém-nascidos. Com exceção das mulheres grávidas e daquelas que tivessem dado à luz recentemente, as demais ainda não mereciam atenção da medicina. O mesmo acontecia com as meninas recém-nascidas. Os partos eram feitos pelas parteiras, que eram omnipotentes. Só aos poucos é que os homens entraram Um trabalho pioneiro foi na Prússia Oriental, desde 1889. Ali o professor, por causa dos muitos cânceres de colo inoperáveis que apareceram na sua clínica, deu ordem às parteiras. Vocês têm que examinar durante o pré-parto o colo do útero. E todo colo do útero que não é normal tem que ir ao serviço de ginecologia. E quem não obedece vai perder o diploma de parteira. A faculdade muda seguidamente de sede até ser transferida para a Praia Vermelha. Enfim, as meninas recém-nascidas ganham atenção na faculdade. A disciplina passa a se chamar Partos e Moléstias de Mulheres Pejadas e de Crianças Recém-Nascidas. A ginecologia como disciplina começa a ser estudada em 1883, com a criação da cadeira Clínica Obstétrica e Ginecológica. Érico Coelho assume como primeiro titular. Sob influência alemã, uma reforma separa a cadeira Clínica Ginecológica da disciplina Clínica Obstétrica. Inicialmente instalada no Hospital da Misericórdia, a cadeira de ginecologia é transferida para a maternidade das Laranjeiras. Na virada do século, a ginecologia ainda não era vista como ciência da mulher. A melhor análise sobre o exercício da ginecologia daquela época foi feita pelo irreverente Dr. Jean-Claude Naum. Dizia ele: era como se a mulher não tivesse ovários, mas pudesse ter tumor de ovários. Pudesse reproduzir, mas não copulasse. Enquanto isso, surgiu o movimento trabalhista e a mulher mostrava sua força de trabalho. Surgem também as primeiras manifestações pelo voto feminino e logo as mulheres ganham o direito de votar. Somente na década de 30 é que começam a aparecer estudos mais significativos na área da ginecologia. Enquanto isso, em grande parte da Europa e dos Estados Unidos, a especialidade já era realidade, depois de ter sido desvinculada da cirurgia geral. Importantes trabalhos feitos no exterior começam a ser traduzidos. Entre nós, o destaque é Arnaldo de Moraes. Conheci o professor Arnaldo de Moraes quando terminava o curso da Faculdade de Medicina. Fui interna da clínica de ginecologia, onde ele era o professor. E desde então aprendi a conhecer um homem de bastante sabedoria, um homem enérgico,
de grande trabalho, trabalhava muito, incentivava muito aqueles que queriam trabalhar e estudar, e fiz todo o meu curso, fiquei de interna, depois continuei trabalhando no seu serviço, e fiz toda a minha carreira até professora adjunta, debaixo das asas dele. O professor Arnaldo era uma pessoa encantadora. Também pessoas que não estavam trabalhando com ele sempre acharam isso em seus pacientes. Ele era um professor apaixonado, gostava de lecionar e gostava de trabalhar na universidade, que ele sempre dizia que foi o ideal de vida dele. O professor Arnaldo de Moraes era um homem de grande visão, era um perfeito líder. Um homem que sabia escolher colaboradores, que sabia dar a eles a oportunidade de que eles precisavam, sabia orientá-los, tinha um tato, um faro extraordinário para saber o que era bom e o que não era tão bom do que surgia como novidade no campo da ginecologia. Ele perguntou para a gente, o que vocês querem da Alemanha? Vocês querem alguma coisa da Alemanha? Eu então brinquei e disse assim, professor, traz um professor alemão, já que nós nos dedicamos tanto à patologia alemã, traz um professor alemão para ensinar a gente aqui. E ele viajou e na volta ele trouxe um professor alemão, ele trouxe o professor Gerhard Franz, que ficou 6 meses aqui no Instituto de Ginecologia, ensinando a mim e aos patologistas que estavam na época a patologia ginecológica. Eu não conhecia o professor Arnaldo de Moraes, entretanto, diria que o grande privilégio que ele tinha era a imaginação. Porque, como dizia Churchill, jamais um homem poderá realizar suas ideias se não for rico em imaginação. Então, o ponto alto do professor Arnaldo de Moraes era sua rica imaginação. E vivendo numa época onde o prestígio médico e do professor é diferente do atual, vivendo numa época onde o Rio de Janeiro era a capital do país, ele realmente pôde, com a brilhante imaginação, conseguir realizar a sua ideia, que era a criação da ginecologia como uma especialidade separada da cirurgia geral e totalmente distinta da obstetrícia como começou. Inspirada em recentes conhecimentos da fisiologia e influenciada pelos novos rumos sociais e suas consequências na vida da mulher, a ginecologia no mundo passa por renovações. Atento a estas mudanças, Arnaldo de Moraes soube aprendê-las e trazê-las para o nosso meio. O professor Arnaldo de Moraes foi uma das pessoas assim, que mais me impressionou na vida. E porque era um indivíduo de uma liderança muito, muito grande, era um homem de uma visão excepcional. Arnaldo de Moraes criou normas para o tratamento de câncer ginecológico e se dedicou empenhadamente à prevenção da doença. A ginecologia não era apenas um setor, era uma mulher inteira que teria que ser estudada para resolver o seu problema ginecológico mesmo. Quando o mundo ainda usava métodos isolados no diagnóstico precoce do câncer ginecológico, Arnaldo de Moraes ousadamente misturou a colposcopia e a citologia. Se eu tivesse que escolher qual dos gestos de Arnaldo de Moraes foi o mais importante na história da clínica ginecológica no Brasil, eu diria sem hesitar que foi a criação do ambulatório preventivo de câncer. Aqui ele deu esse nome de preventivo porque o verdadeiro nome, que seria de diagnóstico, despistamento precoce de câncer genital na mulher, seria um nome que poderia afastar, de certa maneira, as pacientes ao ambulatório com medo da palavra câncer. Então, preventivo, querendo dizer que, através desses exames, poderia evitar, mas isso, evidentemente, não é a realidade. A realidade é que se pretendia, e ainda se pretende, despistá-lo no início, quando as chances de cura são muito maiores. Eu disse que seria a maior realização de Arnaldo de Moraes, entre as muitas que ele teve, porque foi o primeiro ambulatório no mundo, que eu saiba, e o meu mestre João Paulo Ripper sempre dizia isso, o primeiro a juntar a colposcopia de Hinselmann, que era o método de diagnóstico precoce de origem germânica,
com a citologia de Papa Nicolau, que era um método diagnóstico norte-americano. Eu estive na Alemanha e não faziam ainda citologia, em 1953, e olhavam a medicina, a ginecologia americana até com certo pouco caso. E a mesma coisa se dava na América. Não faziam nenhuma colposcopia, achavam que não tinha grande valor. A primeira instituição no mundo que associou os dois métodos com uma eficácia muito maior de despistamento foi o Instituto de Ginecologia, sob a direção de Arnaldo de Moraes e com a figura de proa de João Paulo Ripper, que tinha estudado na Alemanha com Rissemann a colposcopia. A criação do serviço de infertilidade e esterilidade conjugal é outra iniciativa relevante de Arnaldo de Moraes. Em 1940 mesmo, no ano que eu me formei, eu era interna, e havia um convite, uma bolsa para a cátedra de professor Manuel Luiz Pérez, em Buenos Aires. De vez em quando ele dava uma bolsa para um dos países. E não havia possibilidade de nenhum assistente ir a Buenos Aires, no momento. Podiam largar a clínica, outro não podia. E ele se aborreceu de repente, que se vocês não sabem aproveitar uma coisa dessas, e perguntou a um dos assistentes quem é que pode ir, mesmo dos mais novos. O doutor Felício, que era o chefe de clínica, disse, olha, você pode aproveitar uma das estagiárias, das residentes, dos internos. Isso está bem. Me chamou. Se você quer essa bolsa em Buenos Aires para seu estudo, isso é um presente do céu. Se você fale com seus pais e amanhã me dê a resposta. Logicamente, no dia seguinte a resposta foi sim. E me mandei para Buenos Aires, com todas as dificuldades, e fiquei interna. Eram 3 meses de bolsa, fiquei 6 meses estudando lá várias coisas, e inclusive vendo uma coisa que não havia aqui, que era o serviço de esterilidade. Atenção e tratamento da esterilidade feminina, lá era feminina somente, né? Chegando de volta no ano seguinte, falei com o professor Arnaldo e ele disse, vamos criar, então, um serviço de esterilidade. Arnaldo de Moraes começou a dar importância à ginecologia social e à influência do psiquismo sobre a ginecopatia. Com a morte de Augusto Brandão Filho, Arnaldo de Moraes obtém a cátedra da Universidade do Brasil. Surge, então, a especialidade, desvinculada definitivamente da cirurgia geral. Nós tínhamos um modelo francês. E o modelo francês era que a ginecologia, ela era um derivativo da cirurgia geral. E o professor Arnaldo de Moraes, ganhando essa cátedra, empreendeu, então, o aparecimento da ginecologia como uma especialidade forte, contendo não só a cirurgia, mas também a clínica. E organizou o serviço em setores. Organizou setores de esterilidade, setores de citologia, setores de o setor de preventivo. Então, o Arnaldo imaginou uma ginecologia onde fosse a mulher estudada um pouco mais pormenorizada, porque antigamente e nessa época a ginecologia, como eu disse, era apenas um apêndice da cirurgia e exercida por um professor de cirurgia geral. E o professor Arnaldo começou a introduzir no país uma noção nova da ginecologia e sobre como estudar as doenças e até mesmo os próprios aspectos fisiológicos da mulher. Ainda sem local de trabalho, Arnaldo de Moraes e seus auxiliares se reúnem na sala de banho, que servia de sala do professor no Hospital Estácio de Sá, hoje Hospital da Polícia Militar. O Estácio de Sá era muito pequeno, não tinha um anfiteatro para aulas e para nossas reuniões. E a gente às vezes se reunia, a falta de outro lugar melhor, reunia-se no banheiro, sentava-se em volta da banheira
para discutir os casos. Dessas reuniões se formou o núcleo, de onde surgiria a Clínica Ginecológica da Universidade. Mais tarde, no ano de 42, a clínica seria transferida para cá, no Hospital Moncorvo Filho. Chega a década de 40. Hollywood invade o Brasil. Artistas do cinema americano influenciam os padrões estéticos e de comportamento da mulher brasileira. 1940 é também um ano em que é realizado o primeiro Congresso Brasileiro de Ginecologia. A presença do ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, revela a importância do evento. Até mesmo o presidente da República, Getúlio Vargas, recebe em audiência especial no Palácio do Catete Arnaldo de Moraes, presidente do Congresso, e vários participantes. Profissional de grande cultura científica, Arnaldo de Moraes defendia um maior entrosamento entre a ciência da mulher e os demais setores da medicina. Acreditava que as especializações dentro da ginecologia contribuiriam para estudos mais detalhados de ginecopatias. No ano seguinte, cria um centro de estudos chamado Ateneu da Clínica Ginecológica. Ninguém vinha aqui no hospital no sábado de manhã. A ginecologia vinha toda, em peso. Ninguém ousava faltar a uma reunião do Ateneu, onde se conversava sobre casos clínicos que estavam internados, casos complicados. Também se tratava de assuntos que tinham sido publicados recentemente em revistas estrangeiras, liam-se resumos desses artigos, discutiam-se, inclusive, políticas de ação nos ambulatórios, e isso era religiosamente cumprido por todos os assistentes. Para Arnaldo de Moraes, a aprendizagem da ginecologia exigia um aprimoramento. Cria, então, o curso de extensão universitária da Clínica Ginecológica, numa época em que não existia qualquer conceito de pós-graduação. Os cursos de extensão universitária foram muito procurados e sempre estavam com todos os assuntos em dia. O que apareceu como novidade foi desde que o professor Arnaldo de Moraes tinha como assistente o Dr. Ripper, que veio da Alemanha, que tinha sido um assistente aprendido de colposcopia com o professor Hinzelmann. O Arnaldo de Moraes era um indivíduo tão entusiasmado com a sua clínica ginecológica. Ele praticamente foi o pai da ginecologia aqui no Brasil. O Arnaldo de Moraes era visitado e convidava mesmo muitos mestres estrangeiros, argentinos, alemães. Nós tivemos aqui patologistas alemães, como Limburg, por exemplo, é um que dava. E tivemos o San Martino, da Argentina, o Greenhill, nos Estados Unidos, Greenblatt, conhecido na endocrinologia ginecológica, também esteve nos visitando aqui. Bastianse, da Holanda, que veio aqui nos praticamente ensinar a rotina do tratamento do câncer uterino operando por via vaginal. De tal maneira, a imaginação e a concretização do ideal de Arnaldo fez com que, neste Hospital Moncorvo Filho, tal ele era aparelhado na época, como disse, vale repetir, o médico e o professor tinham um prestígio que hoje não tem, e a capital da República e o lobby era na Rua do Catete, não no Palácio do Planalto. Então, o dinheiro era mais fácil de chegar e o poder mais fácil de ser exercido. E dessa maneira, o Arnaldo conseguiu e conseguia tudo que tinha no primeiro mundo para instalar aqui nesse velho hospital. E assim foi criado o Instituto de Ginecologia, por ser considerado um ponto de excelência no exercício e no ensino e na pesquisa da ginecologia. Chega a década de 50 e, com ela, o desenvolvimento industrial brasileiro. A urbanização cresce, a participação da mulher no mercado de trabalho aumenta. Anos 60. Era o início de uma nova década. Tempo de contestação, de repressão política. A mulher começa a questionar seu papel na sociedade e a demonstrar suas insatisfações, em casa e nas ruas. A ginecologia perdia seu maior mestre, Arnaldo de Moraes.
o professor Francisco Vitor Rodrigues assume a cátedra de ginecologia. Mantém a tradição criada por seu antecessor e dá início ao curso de residência. Sendo um dos pioneiros no país, espalhou o Brasil afora os primeiros especialistas em ginecologia. Ele tinha uma outra preocupação. Era um homem que conhecia filosofia, um humanista, um homem de uma cultura enorme, e anteviu a necessidade de estruturar o ensino da ginecologia. Além disso, ele tinha uma participação extremamente marcante dentro do esquema associativo dos ginecologistas. Ele deu um impulso enorme à Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia. Ele a modernizou. Ele criou o título de especialista em ginecologia e obstetrícia. E, dentro do Instituto de Ginecologia, ele criou um ensino. Foi o homem que criou a residência médica em ginecologia. No princípio, esse era o único serviço que tinha residência médica. Recebíamos colegas de todas as partes do Brasil. Até hoje, ilustres discípulos, né, da casa, do Instituto de Ginecologia. Ao contratar 5 novos assistentes, Francisco Vitor Rodrigues acabou formando um grupo batizado por ele como Jovens Turcos. Esses jovens turcos eram os professores Simão Rothstein, professor Paulo Canella, professor Jaime Iglesias Júnior, professor Paulo Lopes e professor Pascoal Martins Simões. E foi uma fase de grande exuberância aqui, de grande produção, e chegou já por volta de 69, ele nos indicou para fazer livre docência, que foi uma honra para todos nós, como era a metodologia antiga. Então todos nós aqui fizemos o que ele chamava, naquela época, os jovens turcos, numa alegoria a que o fundador da Turquia moderna, ela falou na Revolução da Turquia em 22. Eram os meus jovens turcos. O professor Vitor Rodrigues era um mestre, então era o ponto principal dele. Com ele aprendi que as clínicas são como as famílias, tem tradição, tessitura e linhagem, onde diuturnamente os companheiros tratam entre si o dia a dia. E que é no ombro a ombro, no peito a peito, vivenciando as iagas e comemoráveis batalhas, transfundindo defeitos e virtudes que se fazia a replasmagem. E que, na verdade, o futuro aprendiz da medicina seria muito mais importante o respeito e o aspecto filosófico que ele fizesse da vida do que, na verdade, o aprendizado da arte e da medicina. E lá vão os anos 70. Começa a se formar uma nova mulher, liberada e independente. As questões sexuais vêm à tona com a criação do movimento feminista. A mulher vai à luta pelo seu prazer sexual. Com a morte de Francisco Vitor Rodrigues, o professor Alípio Augusto Camelo assume a cátedra e a direção do Instituto de Ginecologia. Minha opinião, Arnaldo, era a imaginação. O professor Francisco Vitor Rodrigues, o mestre. O professor Alípio Augusto, o médico e o cirurgião. Discípulo de Augusto Brandão Filho, portanto, veio da cirurgia, poderia dizer que foi o primeiro ginecologista no Brasil a ter uma experiência farta cirúrgica, a se dedicar integralmente à ginecologia, largando a cirurgia geral de mão. Mas fez toda a sua formação na cirurgia geral. E aprendi com ele que o árduo e áspero aprendizado da cirurgia, que vai de ver a fazer, a ajudar a fazer, a aprender a fazer e a ter coragem de fazer cada vez melhor, é que o cirurgião, no sentido artesão da palavra, faz e passa para o seu discípulo a linhagem, a tessitura e o que é pior, o pedigree, porque não há cirurgião brilhante que não tenha uma escola e um nome de respeito. Alípio Camelo criou e dirigiu vários serviços de ginecologia no país. Como um dos primeiros ginecologistas do Brasil com formação cirúrgica, fez escola de cirurgiões para tratamento cirúrgico do câncer ginecológico. Também ampliou os limites do ensino de pós-graduação, criando os cursos de mestrado e doutorado.
Os cursos de pós-graduação no Instituto de Ginecologia são famosos e muito tradicionais. Aqui no Instituto se iniciou a residência médica em ginecologia no Brasil em 1966 e aqui foram instalados na década de 70 os cursos de pós-graduação sensu estrito, o mestrado e o doutorado pelo professor Alípio Augusto Camelo. Deste curso fizeram e fazem parte dos mais importantes especialistas nacionais, e esse curso tem a tradição de estar presente em praticamente todas as universidades brasileiras, através dos seus chefes ou através dos professores adjuntos de todas essas escolas. Na década de 80, o movimento feminista se fortalece. A luta da mulher pelo controle do próprio corpo volta-se para o campo da saúde. A amamentação e o direito ao aborto são os temas mais discutidos nos centros femininos. João Cardoso de Castro assume a direção do Instituto de Ginecologia entre os anos de 81 e 85, enquanto Alípio Camelo esteve à frente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Anos 90. Mãe, profissional de destaque, dona de casa. A mulher ocupa definitivamente seu espaço na sociedade brasileira. Alípio Camelo volta a dirigir o Instituto de Ginecologia até se aposentar. Em 92, o professor Pascoal Martins Simões, após concurso, assume a direção do Instituto e a cátedra. E me cabe, como examinador, fazer alguns comentários sobre seu memorial. Eu vou me negar a fazer, porque eu tenho assim uma espécie de sensação de estar examinando a mim mesmo. Porque, afinal, a convivência do professor Pascoal foi longa e proveitosa. E devo dizer, principalmente para esclarecer alguma dúvida que tenha pairado, de que o professor Pascoal sempre foi muito atuante no Instituto de Ginecologia, sempre trabalhou praticamente em tempo integral, dentro das 40 horas, atendeu a todas as necessidades, estava sempre presente, tanto no ensino como nas salas de cirurgia, e foi se desenvolvendo gradativamente, cada vez melhor, chegando ao ponto em que hoje nós podemos considerar que ele vai fazer parte de uma gangue de professores de ginecologia que são capazes de dominar praticamente toda a cirurgia pélvica. Perseguindo o objetivo idealizado por Arnaldo de Moraes, o professor Pascoal Simões vem mantendo o Instituto de Ginecologia na liderança deste ramo da medicina. O Instituto tem um serviço de ginecologia integrado voltado para as áreas de assistência, ensino e pesquisa. O Instituto de Ginecologia aqui forma mestres e doutores em ginecologia. Daqui também devem partir, eu acho que docência até nem existe mais, mas os doutores e mestres daqui estão se espalhando aí pelo Brasil, vêm de lá para cá, graças a esses cursos de especialização, de atualização e cursos de mais ou menos específicos que o Pascoal conduz aqui nesse curso. As atividades de extensão são desenvolvidas através de atendimento no ambulatório geral, nos ambulatórios especializados e em procedimentos cirúrgicos. Equipamentos de última geração e equipes de técnicos altamente especializados estão presentes nos ambulatórios de patologia cervical, de patologia vulvar, de urologia feminina, no serviço de reprodução humana, de radioterapia, no setor de endoscopia ginecológica e ultrassonografia e no laboratório de anatomia patológica e citopatologia. Nos últimos 5 anos, o Instituto aumentou sua capacidade de atendimento ambulatorial em 5 vezes. Nós possuímos hoje, cadastrados no Instituto de Ginecologia, uma carteira basicamente de 230 mil clientes, ou seja, 230 mil clientes atendidas nos 50 anos de instituição. E nos últimos 17 anos, nós observamos que houve o atendimento de 50% dessas pacientes, ou seja, 105 mil pacientes foram atendidas nos últimos 17 anos. O ambulatório de patologia cervical
tem raízes históricas e é um dos mais importantes do Instituto. Aqui é feita a prevenção do câncer ginecológico. Nós estamos aqui no ambulatório de patologia cervical do Instituto de Ginecologia da UFRJ, que foi o primeiro ambulatório a ser constituído no mundo a usar a patologia cervical, associar a colposcopia à citologia. Nós utilizamos a colposcopia como método de diagnóstico primordial para fazer o rastreio dessas lesões e os procedimentos após esse diagnóstico. Nós aqui temos o aparelho de cirurgia para alta frequência, né, que é feito a nível de cirurgia ambulatorial. E nós usamos também a videocolposcopia, são imagens diretas do colposcópio. E o que mais que a gente pode falar desse ambulatório? Em sendo pioneiro, em sendo 50 anos no serviço, onde já foram atendidas mais de 60 mil mulheres já foram atendidas. E o rastreio das lesões precursoras do câncer. Nós conseguimos, com isso, diminuir, pelo menos, a incidência do câncer do colo do útero. O ambulatório de urologia feminina se destaca por ser um dos poucos do país com aparelhos e especialistas, atuando apenas na área da ginecologia. O ambulatório de uroginecologia foi um dos primeiros ambulatórios de especialidades criados no Instituto de Ginecologia. Seu pioneirismo ainda atual se deve ao objetivo de tratar patologias do trato urinário baixo feminino e dispor de aparelhagem e profissionais para tal. Inicialmente, o ambulatório era dirigido por urologistas, mas com o passar do tempo, esse lugar vem sendo ocupado por ginecologistas que passam a ter uma formação especializada nesse setor da urologia. O ambulatório dispõe de aparelhagens sofisticadas como videocistoscopia e urodinâmica. E dessa forma nós conseguimos tratar e diagnosticar 30% das queixas ginecológicas femininas que correspondem a queixas urinárias. O ambulatório também atende, em média, 180 pacientes ao mês, além de indicar tratamentos clínicos e cirúrgicos para essas pacientes. O ambulatório de mastologia tem uma unidade de mamografia de última geração e de alta resolução, essencial no diagnóstico do câncer de mama. Falar do momento atual da mastologia no Instituto de Ginecologia exige primeiro que nos reportemos a um período em que as dificuldades eram maiores, em que o sucesso desta divisão dependia basicamente do talento individual do professor Zanotta e também do talento e do espírito científico do professor Simon Rothstein. Hoje, o Instituto de Ginecologia está equipado não apenas com um aparelho de mamografia de última geração, de alta resolução, como também equipado com aparelhos de ultrassonografia e dopplerfluxometria também de alta definição, o que nos permite o diagnóstico mais preciso daquelas imagens que vão nos levar ao diagnóstico inicial do câncer de mama. Diagnóstico inicial esse fundamental para que se possa realizar uma terapêutica menos agressiva, uma terapêutica conservadora, preservando assim a mama das mulheres e com uma real possibilidade de cura desta nefasta patologia. Profissionais especializados em patologia ginecológica garantem a alta qualidade do Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia do Instituto de Ginecologia. Quando se fala em diagnóstico de câncer inicial do colo uterino, é necessário, por exemplo, que, dependendo do tamanho do colo, de 60 a 80, às vezes 90 lâminas, sejam feitas para diagnosticar uma lesão inicial. Então, nenhum hospital do Brasil, posso dizer com segurança até hoje, consegue fazer isso, não só pela competência, mas pelo poder econômico. E como nós temos aqui um serviço fechado e exclusivo de ginecologia, embora não sejamos mais ricos que os demais, mas temos condição de fazer isso porque, em compensação, não fazemos esses cortes que chamamos de escalonados em outros órgãos como fígado, como tireoide, como cérebro, aonde qualquer hospital geral é obrigado a fazer. O serviço de reprodução humana é um dos mais procurados.
reúne os ambulatórios de esterilidade, planejamento familiar, sexologia e endocrinologia feminina. O setor de esterilidade e infertilidade atende a cerca de 480 pacientes por mês, que vêm em busca de tratamento cirúrgico de ponta desenvolvido aqui no Instituto. A divisão de reprodução humana do Instituto ela é bastante ampla. Ela inclui desde o ambulatório de esterilidade, o planejamento familiar, a endocrinologia ginecológica, a sexualidade e o atendimento à ginecologia infanto-puberal e da adolescência. No serviço de radioterapia está instalada a única bomba de cobalto da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Este serviço especializado também foi pioneiro nos meios universitários do país. O Instituto de Ginecologia, dentro de suas iniciativas pioneiras, tem primado pela aquisição de modernas tecnologias no sentido de aperfeiçoar as suas investigações científicas, contribuindo para a atividade laborativa, melhorando o padrão de atendimento da clientela que procura essa instituição. No âmbito da radiologia, a aquisição de um moderno mamógrafo, dotado de procedimentos estereotáxicos, o coloca em uma posição de vanguarda, dentro do fundamento de seu pensamento inovador e revolucionário, que tem sido uma constante na vida da nossa instituição. O Instituto de Ginecologia tem também um avançado setor de diagnóstico por imagem. São modernos aparelhos de videoendoscopia ginecológica. O setor de videoendoscopia ginecológica resultou na transformação do antigo serviço de laparoscopia que foi criado aqui no Instituto de Ginecologia pelo professor Leonardo Sanches. Essa transformação foi o resultado da aquisição de novas técnicas, como a videohisteroscopia, a videomicrocolposcopia e a endoscopia urológica, também monitorizada por vídeo. A videolaparoscopia, que é mais conhecida, consiste tanto na observação para diagnóstico e intervenção através do laparoscópio, que é um equipamento óptico que permite a introdução de aparelhos para visualizar imagens e fazer cirurgias, verdadeiras cirurgias, através de pequenas incisões, em geral, perto da cicatriz umbilical. A videohisteroscopia, que é um método mais moderno, é a visualização também por equipamento especial da cavidade uterina e do canal cervical, previamente distinguido por gás. O gás carbônico é o mais utilizado. A microcolposcopia é um avanço da colposcopia, consiste na análise do epitélio do colo uterino, análise microscópica desse epitélio corado em vivo por uma técnica especial. Esse mesmo aparelho, que é o microcolpohisteroscópio, permite também a endometrioscopia, quer dizer, a visualização da superfície epitelial sob o âmbito microscópico do endométrio, que é a mucosa que reveste a cavidade uterina. No Instituto, são realizadas 40 cirurgias por semana, de grande, médio e pequeno porte. Os aparelhos de videoendoscopia estão ligados a monitores instalados no anfiteatro, permitindo que alunos acompanhem simultaneamente os procedimentos cirúrgicos. O Instituto de Ginecologia está informatizado. Dispõe de um sistema completo em rede que controla todo o movimento ambulatorial e de internações. O Instituto também está ligado à internet. O setor de slides fornece material gráfico para ilustração de pesquisas, aulas e outros trabalhos de professores e alunos. No passado, esses serviços eram feitos pacientemente por 4 desenhistas e um fotógrafo do Centro de Documentação. O Instituto de Ginecologia tem tradição em ensino. Há 50 anos, vem se destacando como centro de investigação científica e de disseminação dos mais avançados métodos ginecológicos. A imaginação de Arnaldo, que deu origem à realização das suas ideias, fez com que aqui se tornasse o berço do ensino numa especialidade que aqui nasceu. Mas o importante é a continuidade. O importante é que, com todas as dificuldades, se anteveja em quem não tem o pensamento de Arnaldo de Moraes, a imaginação de Arnaldo de Moraes,
mas que encontre só as dificuldades, consiga levar a bom termo a tradição que nos foi legada. E ela é pesada. Por exemplo, em 1950, aproximadamente, não sei se o professor Nísio falou aqui isso, mas vale a pena, quando na França o professor Moricard começou a treinar em coelhas, em cobaias, a inseminação artificial, o professor Arnaldo de Moraes para lá mandou um dos seus assistentes chamado Orlando Baiocchi com a seguinte frase: dentro em breve, lá estarão fazendo isso nos humanos. Queremos estar presentes para ser os primeiros. Isto foi em 1950. Então, essa tradição nós temos. Então, tentamos manter atualizada e mantendo, porque, como se diz, tradição é passado. E quem não tem passado não terá futuro. Embora ele seja difícil, tentamos manter com os números essa tradição. O setor de ensino e pesquisa tem a atribuição de assistir os alunos do curso de graduação durante o período de internato e definir as principais linhas de pesquisa e os projetos pedagógicos da instituição. Tradicionalmente, o Instituto de Ginecologia esteve ligado à pós-graduação em ginecologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas nós não podemos deixar de ressaltar o importante papel desenvolvido junto à graduação médica. No Instituto de Ginecologia, realiza-se o internato em ginecologia, onde o aluno vem pôr em prática aquele aprendizado obtido durante os canais teóricos realizados no 9º período de sua formação. Devemos ainda ressaltar a importância da realização aqui no Instituto de 2 cadeiras eletivas, a de mastologia e também a de reprodução humana. E mais recentemente, a própria sexualidade humana, que são cadeiras eletivas que estão sob a responsabilidade do professor Paulo Canella, do professor André Henriques e a da mastologia sob nossa responsabilidade. Nestas cadeiras eletivas, por opção do aluno, ele pode obter informações relacionadas com esses diferentes e importantes aspectos da medicina. O primeiro curso de residência ginecológica do país foi o realizado em 1966, aqui no Instituto de Ginecologia. Mantendo a tradição, há mais de 30 anos vem formando pessoal de qualidade através dos cursos de pós-graduação. Seminários e reuniões semanais no Centro de Estudos, além de conferências dadas por professores convidados, também fazem parte das atividades de ensino. Nestes 50 anos de existência, são vários os projetos de pesquisa desenvolvidos no Instituto. O Centro de Estudos, reunido às terças-feiras, faz com que se mantenha a chama viva pelo amor ao estudo, porque os alunos de pós-graduação, sensu lato e sensu stricto, exercitam por vez primeira o seu dom, às vezes encoberto, didático, porque os seminários nada são mais do que verdadeiras discussões e verdadeiras aulas magnas, onde ele, às vezes encabulado, começa a saber como se portar frente a uma plateia. E logo mais, quando ele estará participando de congressos e jornadas nacionais, ele terá um traquejo muito grande em enfrentar uma plateia e discutir um assunto médico, já que eles vêm de todos os rincões desse país em busca de um aperfeiçoamento para a especialidade. E quando esses alunos fazem prova para o magistério, seja em que estado, em que região for, sempre são dos primeiros colocados. E por isso temos em todos os estados dessa nação um representante que foi aluno desta instituição. Este é o Instituto de Ginecologia, centro de referência da especialidade, serviço integrado no diagnóstico precoce e no tratamento preventivo do câncer ginecológico. São 50 anos de trabalho incessante em favor da ginecologia brasileira.